Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Oséias, profeta Oséias. Se Deus permitir, vamos começar hoje uma série nos profetas menores. Então hoje, o primeiro dos profetas menores, Oséias. E você sabe que é chamado profeta menor não porque seja menos importante que qualquer outro profeta, mas é devido ao tamanho dos livros. Os profetas menores são um grupo de livros bíblicos, escrito por profetas, e se comparado com outros profetas, Daniel, Jeremias, Ezequiel, são livros relativamente pequenos. Embora esse de Oséias seja o maior dos profetas menores, 14 capítulos. Então nós vamos começar hoje com Oséias, se Deus permitir. Cada domingo vamos estar num livro. Então, Oséias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do 1. Diz assim, Oséias, capítulo 1, a partir do... A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele disse, vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Mais uma vez te pedimos o teu espírito, o teu sopro, o teu falar, o teu agir em cada mente, em cada coração. O Senhor se digne de mais uma vez visitar o teu povo com a tua palavra e que esta encontre lugar em cada coração. E haja hoje terra boa, terra fértil, onde a tua palavra encontre lugar. Para a glória do teu nome, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu já contei aqui uma vez de uma pessoa na igreja que à minha vista parecia muito bem com Deus. Porque ela era muito frequente aos cultos e louvava com intensidade, orava com fervor, ofertava regularmente. Então, à minha vista, me parecia uma pessoa muito próxima do Senhor, de Deus. E aí, um dia, em conversa com ela, eu tive a oportunidade de dizer exatamente isso. O quão eu achava que ela estava perto do Senhor, por tudo aquilo que eu já aqui relatei. E ela me disse assim, é estranho ouvir isso, devido à vida que eu estou levando. E aí foi me contando, foi me falando. E aí então eu cheguei à conclusão de algo que certamente eu já sabia. Que não há gente desviada apenas fora da igreja. Há gente desviada na igreja, dentro da igreja. Ela não deixou de bendizer a Deus, de louvar a Deus, mas o seu coração não está mais ali.
Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Ela não deixou a frequência aos cultos. Ela continua ofertando, mas a sua vida já não é mais culto. A sua vida já não é mais uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Não é. Não é que ela tenha deixado de adorar a Deus. Ela continua adorando a Deus. O problema é que ela adora agora não apenas a Deus. Ela foi incluindo a sua devoção, a sua adoração, outros deuses, embora menores, a quem ela se dedica, a quem ela doa as suas forças, suas energias. E é muito parecido com o que acontece aqui, se não exatamente o que acontece aqui, nesse tempo de Oséias, de um povo que não deixou necessariamente de adorar a Deus, não, eles continuam adorando a Deus. O problema é que eles não estão mais adorando apenas a Deus, mas foram incluindo outro Deus à sua adoração, de nome Baal, Deus cananita da natureza. E Deus olha para isso e Deus considera isso não apenas uma idolatria. Deus considera isso um adultério. Deus considera isso uma prostituição. Deus se sente um marido traído. Alguém que teve a sua aliança quebrada, desprezada, rejeitada e jogada fora, embora não admitida. Então é nesse contexto que Deus chama e levanta Oséias, profeta. Mas Oséias é um profeta que não apenas ele ouve a Deus. O Oséias, ele é um profeta que não apenas fala a palavra de Deus. Oséias é um profeta que sente na pele o que Deus sente. Porque assim como o povo adultera, abandonando a Deus, seguindo outros deuses, a esposa de Oséias, de nome Gomer, também adultera, também o abandona, também se prostitui. E a gente não sabe se antes ela já era assim, ou se ela começou a adulterar só após o casamento, porque os estudiosos vão dizer que aparece o nome do pai dela no versículo de número 3. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, significando possivelmente que ela era uma moça de família. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a vida de Oséias se transforma numa parábola viva. Não só a mensagem que sai da sua boca, mas a dor que ele experimenta se torna uma ilustração de talvez a verdade maior desse livro, de Oséias, que nos foi dado. A verdade que Deus sempre ama um povo que nem sempre o ama. É um povo assim que tem alguns momentos de avivamento. Tem alguns momentos assim que se desperta.
aí se entrega, aí diz que ama, aí se dedica, aí se envolve de coração. Mas daqui a pouco vai esfriando, e logo se desvia. É por isso que uma parte aqui do livro, Deus vai desabafar, Deus vai falar assim para o próprio povo. Ah, Efraim, o que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você? O seu amor é igual o orvalho da manhã, que logo passa. O seu amor só dura um momento. Então a pergunta que a gente precisa responder quando a gente estuda Oséias, lê Oséias, tenta ouvir Deus por meio de Oséias, é essa. Quais são as atitudes de Deus para quem se desvia, embora não reconheça? A maioria das vezes não reconhece. Então a primeira atitude que Deus toma, uma pessoa que está assim, Ele fala. Deus fala. Se tem uma coisa que Deus não faz é se calar. Ele até se cala por um tempo, mas chega uma hora que Deus fala. E Deus fala claro, viu? Deus fala claro. Uma hora de um jeito, outra hora de outro, mas quando Deus fala, a gente sabe que Ele está falando. E a gente sabe o que Ele está falando. E a gente sabe por que Ele está falando. Igual uma irmã que um dia veio aqui e disse, pastor, sabe qual é o problema? O problema é que Deus fala. Aqui ele começa a falar por meio do Oséias, logo no versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Oséias. Veio a Oséias para ser entregue ao povo, mas a palavra que veio do Senhor a Oséias. E ele vai falar num tempo histórico, porque diz assim que veio a Oséias, filho de Beeri, ou seja, ele é um personagem histórico, e nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joá, rei de Israel. O Deus que falou naqueles dias é o Deus que fala hoje nos nossos dias. Deus que falou aqui nos dias de Jotão, de Acás, de Ezequias, é o Deus que fala nos dias do Ricardo, da Maria, do José. Agora, interessante é que quando Deus começa a falar aqui para esse povo nesse tempo, esse povo podia receber assim, essa palavra com uma cara meio que um tipo de ué. Ué. Porque esse povo está vivendo uma relativa prosperidade. As nações que eram os impérios, Egito, Assíria, eles começam a decair e os países menores ao redor começam a experimentar um certo crescimento. E as pessoas vão se enriquecendo. E aí vem o Oséias com essa palavra. As pessoas olham assim para o Oséias e dizem assim, mas por quê? Olha aí os nossos cultos. Olha aqui as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. Olha aqui os muros que nós construímos, as fortificações. Olha os nossos palácios. Isso é sinal da bênção de Deus. Qual é o problema? O problema é que aquela riqueza tinha sido construída em cima de injustiça e Deus não tinha nada a ver com aquilo. Eles viviam dias de sol, dias azuis,
e não percebiam a tempestade que estava se aproximando. Então a maior questão, irmãos, não é o que os nossos olhos estão vendo hoje. A maior questão é o que as nossas mãos estão plantando hoje. Porque ainda que a gente olhe ao redor e pareça aparentemente tudo bem, tudo em ordem, em casa, no trabalho, na igreja, mas se as nossas mãos estiverem plantando o mal, cedo ou tarde, a colheita vem. Porque quem planta vento vai colher tempestade. Agora, se a gente olha ao redor da vida, nossa vida, e a gente não vê muitos motivos para sorrir, porque elas não estão exatamente do jeito como a gente gostaria que ela estivesse, tão bem como nós gostaríamos que ela estivesse, mas a gente continua fazendo o que é certo. A gente continua plantando o que é bom. A gente continua fazendo aquilo que a gente sabe, agrada aos olhos de Deus. No tempo certo, os dias melhores virão. Porque como Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então continue fazendo. Ficar dizendo, não vale a pena. Uma hora, a colheita vem. Então a pergunta é, o que Deus está te falando hoje? Pare de fazer isso, para que não venha a tempestade. Ou continue fazendo, para que venham os dias bons. O que Deus está te falando? Então primeiro Deus fala. Deus fala com você. E quando fala, você sabe que Ele está falando. Agora, uma segunda coisa, uma segunda atitude, Deus se indigna. Chega uma hora que Deus fala assim, quer saber? Não vou mais amar você. Quer saber? Eu vou embora. Quer saber? Vocês não vão ser mais o meu povo. Depois ele vai chegar aqui no livro e vai dizer, tá bom, eu amo vocês sempre. Tá bom, vocês são meu povo. Tá bom, eu vou levar vocês ao deserto e vou falar ao coração. Mas tem hora que Deus se indigna. E eu pergunto se é para menos. Uma vez eu assisti assim, um filme de uma mulher que abandona o marido devido à situação financeira que estava sempre pior, sempre pior, sempre pior. E ela abandona o marido com uma criança. Eu não sei se é exatamente o caso aqui de Oséias, mas olha o que a Gomer vai falar no capítulo 2, versículo de número 5. Ela diz assim, seguirei meus amantes, que me dão pão e água, lã e linho, óleo e bebidas. Aí o Senhor se indigna, porque a Gomer representa o povo, e aí o Senhor vai dizer assim, no versículo de número 8, do capítulo 2, ela não reconhece que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram em favor de Baal. A questão então era não só espiritual, a questão era econômica. Porque
tinha assim uma crendice que tudo bem, o Senhor é Deus de todas as coisas, mas esse Baal é um Deus específico que abençoa a colheita. É Ele que manda a chuva no tempo certo. Então, por via das dúvidas, é bom agradar Ele também para garantir o leitinho da criança. O pão na mesa. É por isso que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que o maior competidor pelo nosso coração de Deus não é o diabo, são as riquezas. E é por isso que na hora da tentação econômica, ou nas tentações que advêm dela, aquelas que a gente pode dizer assim, bom, mas deixa eu fazer isso para garantir aquilo, a gente precisa lembrar de uma verdade, que não é nada e ninguém, senão é Deus que nos sustenta. Deus que nos sustenta. É Ele que garante o nosso sustento. Todos os dias. E de todas as coisas. E eu sei que tem gente que ouve isso e fala assim, tá bom. Até parece que se eu ficar aqui parado, não ir lá trabalhar, dar duro, Deus vai fazer dinheiro cair do céu na minha vida, para mim. Até parece que vai cair dinheiro do céu. Não, dinheiro do céu não vai cair. Mas forças caem. De onde você acha que vem essa força que você tem para levantar e ir lá fazer o que você tem que fazer? Mesmo quando você não quer fazer. Tem gente que não levanta da cama. Por que você levanta? Dinheiro ele não vai fazer cair do céu. Mas de onde você acha que vem essas capacidades? Esses talentos que fazem você ter um ofício? Veio da onde isso? O Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Você recebeu. Você foi estudar depois para aperfeiçoar o que já estava aí. Dado. Desde o nascimento. Desde o nascimento. Já veio com aquilo. Dinheiro ele não vai fazer cair do céu. Mas o milagre de fazer aquela sementinha brotar para você ter o que comprar no mercado, isso cai do céu. Porque o que você faz para a semente brotar? As coisas mais fundamentais da vida, sem as quais ela não seria possível, a gente não paga, a gente ganha. A gente não compra, a gente recebe. A gente não tem por mérito, a gente tem por graça. É por isso que Jesus vai dizer assim para você que vive preocupado. Justamente nessa área. Olha o que ele vai dizer para você. Olhai para as aves do céu. Que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Alguém aqui se preocupou em alimentar algum passarinho hoje aqui? Mas todos o foram. O que Jesus está dizendo é, olha, para Deus você vale ainda mais. Ele te sustentou até hoje e vai continuar sustentando. O nosso sustento vem de Deus. Então Deus fala, Deus se indigna. Mas sabe o que ele faz daqui a pouco? Daqui a pouco Deus busca. Deus busca. Deus vai atrás. E olha, isso aqui não é de hoje não, viu?
Isso aqui foi sempre. Foi desde o começo lá da Bíblia. Pega lá o capítulo 1, 2 e 3. Deus fala, Adão, não coma dessa árvore. O dia que você comer, você morrerá. Adão ouve, mas come. Experimenta a vergonha. A vida começa a se escoar. E o que Deus faz? Ouviu os passos do Senhor no jardim. Adão, onde estás? Caim ficou irado. Caim tinha um problema com a ira. Aí Deus chega para ele e fala com ele. Não falo para você que Deus primeiro fala? Olha, se você proceder, agir bem, você vai ser aceito. Por que caiu o seu semblante? O pecado jaz à porta, mas você deve dominá-lo. Caim ouve, mas vai lá e mata o seu irmão. O que Deus faz? Meu Caim, onde que está o seu irmão? Quem sabe se a resposta tivesse sido outra, teria encontrado misericórdia. Pedro, Jesus avisa. Antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Eu não. Eu não. Três vezes negou, o galo cantou. E aí Jesus vai até ele na praia e pergunta 3 vezes. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É sempre de Deus a iniciativa. Aqui não foi diferente. Aqui não foi diferente. Porque olha o que Deus vai dizer para o profeta fazer simbolicamente daquilo que o próprio Deus faz. Capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, vai outra vez. Ama aquela mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. E esse amem uvas passas é irônico. É como se Deus dissesse assim, eu não acredito que você me trocou por tão pouco. Você me trocou por isso. Às vezes a gente ouve assim a história de Adão e Eva, não é? E às vezes a gente fica assim, meio que indignado, porque nos parece às vezes um exagero. A gente diz assim, puxa, mas ter perdido o jardim, ter recebido morte, só porque comeu uma fruta. Mas na verdade a pergunta é outra. A pergunta é, Adão, eu não acredito. Você deixou tudo aquilo. A paz, a vida, o jardim, o próprio Deus, por causa de uma fruta. Porque o pecado tem esse quê? De irracionalidade e futilidade. Aqui eu pergunto, quem aqui já comeu dessas uvas passas? O que você sentiu depois que comeu? Você viveu como lhe era prometido? Ou você morreu? Como Deus havia falado.
Por isso, sabe por que você está aqui essa noite? É porque antes de você ter vindo buscar Deus, Deus te buscou. Deus te buscou. Porque não é a ovelha perdida que busca o pastor, é o pastor que busca a ovelha que se perdeu. Sabe aquela vontade assim que de repente vem de orar? Aquele impulso, aquela necessidade? E a gente pensa que é a gente que está indo buscando a Deus, é Deus que está vindo buscar a gente. Chegando para nós e dizendo assim: oi filho, vamos falar? Olá filha, vamos conversar sobre isso que está te pesando tanto? Você quer um conselho? Você quer uma direção? Eu estou aqui para te ajudar. Você quer ouvir? E aí você começa a falar, e você acha que é só você que está falando, e que Deus não está falando nada, e que Deus só está em silêncio, é porque você talvez ainda não sabe que até no silêncio Deus fala. Que, aliás, o silêncio de Deus é uma resposta. É como orou, escreveu uma vez um teólogo, filósofo, o Søren Kierkegaard. Olha só um trecho da sua oração. Não permitas que esqueçamos, tu falas mesmo quando estás calado. O silêncio de Deus pode ser uma resposta. Tu calas por amor e por amor falas. Assim é no silêncio, assim é na palavra. Tu és sempre o mesmo Pai. Verdade. O Deus que quando cala, faz. O bom pastor, que deixa lá as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se desviou. E que quando encontra, a coloca nos ombros. E chegando em casa vai dizer assim: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E por fim, Deus fala, Deus se indigna, mas depois Deus busca, e então Deus ama, Deus perdoa e Deus restaura. Deus restaura. Deus ama. Deus te perdoa. E Deus te restaura. Porque você sabe que o desvio tem pelo menos 3 fases, né? A primeira é quando a ação se desvia. Bate um vento, o sujeito muda a cabeça e ele começa a seguir o vento. O Salomão não vai dizer de ficar correndo atrás do vento, ele vai correndo atrás do vento, vai se afastando de Deus, vai saindo do seu propósito. Aí vem a segunda fase, que é a da negação, quando Deus começa a falar com ele. A fase da negação. Ele vai dizer assim: não, comigo está tudo bem. E eu não estou fazendo absolutamente nada de errado, até porque nós sempre temos uma justificativa muito boa para tudo que fazemos. Comigo está tudo certo. Tudo certo. Só que aí vem a terceira fase, quando a gente começa a colher daquilo que foi plantando. Aí vem o sofrer. E nessa fase do sofrer, de duas uma. É só uma dessas duas. Ou o sujeito se revolta, sabe contra quem? Contra Deus. Ou o sujeito se revolta, porque lá em Provérbios vai dizer assim, que a estutícia do homem o leva à ruína, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ou ele se quebra de vez. Se quebranta. Se arrepende. E clama a misericórdia do Senhor. É de duas uma. E aí quando ele começa, porque ele não consegue voltar, viu? Ele não consegue voltar.
Ele até quer voltar, mas ele não consegue. Porque a vida se escoou junto com as forças. Lembra o que Paulo diz? Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mortos. Ele não consegue. Mas ele clama, ele chama. E aí o que Deus responde? Será que Deus olha para o sujeito e vai dizer assim, agora, né? Agora que a casa cair, aí você se lembra de mim. É isso? Olha o que Deus vai dizer para esse povo. Porque Deus se indigna e diz assim, olha, eu vou embora, mas é na esperança que, quem sabe assim esse povo não reconhece, se arrepende. E é justamente o que acontece. Deus fala, eu vou embora, vai vir a aflição. Quem sabe assim, eles não reconheçam. E isso acontece. E aí olha só o que Deus responde no capítulo 11, versículo 8. Deus vai dizer assim, como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Você que é pai, você sabe o que é isso. Seu filho te tira do sério. Te ameaça. Mas quando você vê ele com dor, seu coração se quebra. Quando ele te chama, as entranhas se comovem. É isso que Deus sente. Deus é um pai com coração de mãe. Deus é um Deus que tem coração e o coração dele é cheio de compaixão. E aí Deus fala para o Oséias fazer a mesma coisa. O Oséias o imita, porque olha o que vai dizer no capítulo 3, versículo 2. Assim comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhe disse, tu viverás comigo muito tempo. Não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem. Eu também viverei contigo. Parece que a Gomer, ela chegou assim, num momento que ninguém mais queria ela. E como era costume na época, quem não podia pagar as dívidas, podia ser posto no mercado de escravos. Porque ao ser vendida, ela pagava a dívida. E ela está lá, parece que nessa condição. E eu fico imaginando a vergonha, desespero. Daqui a pouco ela vê quem entrar? O Oséias. Aquela que ela havia abandonado. E aí vai o Oséias lá e tira lá um saco com 25 ciclos de prata. E entrega ao seu algoz. Está aqui o pagamento da dívida. E a pega. E a leva para casa. E ela deve pensar, né? Agora ele vai se vingar de mim. Além de tudo, agora ele me comprou. No mínimo, você é escrava. Aí quando ela entra em casa, está escrito, bem-vinda. Ele pega o anel, coloca no dedo dela, levanta o seu rosto, fala ao seu coração e devolve a ela o lugar que foi sempre dela, mas ela deixou de esposa. Você será minha, não se prostituirá mais, viverá comigo e eu com você. Eu fico pensando se existe outra palavra para isso, senão a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Você sabe quem representa Oséias? Deus. Agora, sabe quem é Gomer?
Sabe quem é Gomer? Você. Eu. Todos nós. Ou vem aqui, ou você acha que se a gente fosse melhor do que ela, Jesus teria que vir e ir para a cruz? Porque a Gomer foi resgatada por 25 ciclos de prata, mas nós fomos resgatados pelo sangue carmesim. Como diz o apóstolo Pedro, vocês não foram resgatados nem com ouro, nem com prata, da vossa forma vã de viver, mas fosse resgatado pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, Filho de Deus. E também fomos feitos noiva. A noiva que espera e se prepara para o encontro com o noivo. Até que o céu se abra, o noivo venha, os anjos irrompam em louvor a Deus, o casamento se consuma, e aí se cumpra a palavra de Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,17, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor para sempre. Tem uma história que diz que Napoleão foi julgar um soldado que tinha desertado. Desviou-se. E a sentença do Napoleão foi pena de morte. E quando a sentença foi decretada pena de morte, a mãe do soldado se jogou lá na frente de joelhos e começou a clamar: misericórdia, misericórdia, misericórdia. E aí o Napoleão teria respondido: mas ele não merece. Ao que a mãe diz: sim, eu sei que ele não merece. É por isso que eu estou pedindo misericórdia. Você sabe, irmãos, que a palavra, uma das palavras principais de Oséias é Reshed, que dentre graça, bondade e amor significa também misericórdia. E nós somos testemunhas dessa misericórdia, que se expressou de forma mais clara e radical lá na cruz. Porque nós também andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho, até que Deus nos reuniu todos como um único rebanho, de um único pastor, Jesus Cristo. E é por isso que hoje estamos ao redor de uma mesa só. Essa mesa que simboliza uma mesa que existe lá no céu. A mesa das bodas do Cordeiro. Quando a noiva vai estar com o noivo. A amada noiva. Agora com o amado noivo. E para sempre. Que assim seja. E que Deus nos dê a graça de participar destas bodas nesse dia. Amém. Vamos nos colocar de pé.